Olá, amigos, tudo bem? Eu sou William Gaspar Pregador. O texto que nós iremos meditar hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 29 ao 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Levi Mateus, ele era publicano e era coletor de impostos. Ele tinha uma função que era um ofício do poder romano. Por isso, os fariseus e os judeus odiavam quem aceitava esse tipo de trabalho imposto pelos romanos. Levi Mateus também cobrava além do que devia. Então ele começou a ficar rico ilicitamente e começou a fazer coisas que não deveriam ser feitas. Quando Jesus chamou Levi Mateus para ser um dos seus discípulos, os fariseus ficaram irados, porque eles não aceitavam que um coletor de impostos como Levi Mateus, que traiu o povo e ainda cobrava além do que deveria cobrar, como se fosse um ladrão corrupto, estivesse trabalhando para Deus. E Deus não iria aceitá-lo. Então eles tinham preconceito contra Levi Mateus e achavam que Jesus estava completamente errado de estar na casa de Levi Mateus naquele dia e naquela festa. Interessante notar que Jesus Cristo, mesmo sabendo que Levi Mateus era um cobrador de impostos que cobrava ilicitamente do povo e começou a ficar rico de maneira ilícita, mesmo assim Jesus viu que Mateus poderia se tornar alguém que fosse importante para a obra de Deus. O legal também é que Jesus, ele tem simpatia por todas as pessoas, independente do que ela é, independente do que ela seja, o que ela fez no passado, Jesus mesmo assim ama todas as pessoas. Queridos, Jesus jamais excluirá alguém ou qualquer pessoa que seja pelo seu jeito de ser. Jesus ama todas as pessoas e de forma alguma ele excluiria alguém. Muitas pessoas hoje, queridos, sofrem assim como Levi Mateus sofreu na época de Jesus. Aqueles fariseus julgavam Levi Mateus como se ele não tivesse oportunidade de graça, não tivesse oportunidade para mudar a sua vida. E os fariseus tinham preconceito e rejeitavam Levi Mateus e não davam nenhuma esperança de misericórdia para ele. E muitas pessoas hoje sofrem assim como Levi Mateus sofreu. Quem sabe hoje esteja falando para alguém que tem sofrido, não é? Sofrido preconceito, sofrido rejeição pelo que você é, pelo que você escolheu ser. O interessante é que Jesus nos dá a liberdade para nós tomarmos as nossas escolhas e as nossas decisões. Mesmo sabendo que teremos consequências dependendo das nossas escolhas, mas isso para Jesus não interessa, porque ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Será que hoje estou falando para alguém que está me ouvindo agora, que já sofreu preconceito dos fariseus de hoje em dia? Porque há muitos desses fariseus, como existia na época de Cristo, ainda existem muitos deles que estão em nosso meio. E eles têm preconceito com as nossas vidas, preconceito pelo que nós somos, preconceito pelo que nós escolhemos, as nossas vestimentas, o nosso penteado, a forma de nós andarmos, os lugares que frequentamos, as coisas que gostamos. Tem muitos fariseus que têm preconceito ainda, mesmo nos dias de hoje. Eles estão espalhados por aí em vários lugares. E por causa desse motivo, talvez você, que sofreu esse preconceito e essa rejeição por esses fariseus da atualidade, talvez hoje você não esteja mais na igreja. Talvez você, na verdade, não queira nem ouvir falar de Jesus Cristo, porque alguém religioso, como aqueles fariseus da época, que se achavam justos aos seus próprios olhos, achavam que eram superiores espiritualmente falando, que se acham melhores do que os outros na vida espiritual, talvez esses fariseus tenham tirado você dos caminhos de Deus e até ter pego rejeição contra Jesus Cristo. Mas Jesus hoje, querido, te convida a voltar. Porque Ele ama você independente do que você é, independente do que você foi.
independente do que você faz ou fez, para Jesus não interessa, porque Ele ama você e Ele convida você agora a voltar a crer em Jesus Cristo, a amar Jesus Cristo. Ele convida você agora a voltar à igreja de Jesus, porque Ele precisa de você, Ele ama muito você e quer transformar a tua vida. A igreja, querido amigo e querida amiga, é como se fosse um hospital, e o hospital é para doente. Assim é a igreja de Jesus hoje. A igreja é como se fosse um hospital para pessoas que precisam ser curadas espiritualmente, curadas de cicatrizes, marcas que deixaram no passado, marcas que ficam no coração e vem aquele sentimento de culpa que não te deixa em paz. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo é para pecadores, assim como eu e você. Jesus Cristo disse assim, querido: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É isso mesmo. Jesus não veio chamar os santinhos. Jesus não veio chamar aqueles que são tudo certinho, tudo correto e que não erram. Não, Jesus veio, segundo ele mesmo disse, é que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele quer curar os teus problemas, ele quer curar o teu problema de depressão, o teu problema de estresse, o teu problema de sentimento de culpa, o teu problema do passado que não te deixa em paz, seja lá o que você fez no passado, não importa. Jesus Cristo chama você para lhe dar a paz. E Ele está chamando você neste momento, chamando você assim como Ele chamou Levi Mateus, para tirar esta dor que fica no coração, essas coisas erradas que nós fizemos, porque nós todos fizemos coisas erradas e fazemos coisas erradas, mas mesmo assim, Jesus olha para mim e para você com um potencial muito grande e Ele pode sim transformar esta pedra bruta, esta pedra toda encasquetada que nós somos e transformá-la em uma joia preciosa, porque Ele quer nos purificar, Ele quer fazer com que nós sejamos refinados e apareça como uma pedra, como um diamante, como um ouro puro. Faça como Levi Mateus, deixe tudo, abandone tudo e venha para Jesus. Quando Jesus Cristo chamou Mateus, quando estava passando e ele estava sentado ali na coletoria, cobrando os impostos das pessoas, Jesus Cristo passou e disse: Levi Mateus, segue-me. E Levi Mateus, naquele momento, deixando tudo, segundo Lucas disse, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Não interessava mais nada para ele, riqueza, não interessava mais dinheiro, não interessava mais conforto, não importava que agora ele iria viver na pobreza, na privação. O que importava para ele era estar com Jesus, era viver com Jesus. Isso era a satisfação de Levi Mateus. E para você, queridos, o que está faltando para você entregar a tua vida a Jesus? Jesus Cristo diz agora para você, seja quem você for, venha para Jesus. Seja quem você for que estiver aí do outro lado, estiver ouvindo esta mensagem, é Jesus chamando você nesta hora. Venha para Jesus, abandone tudo e Jesus fará de você a pessoa mais feliz deste mundo. Quem é você que vai tomar esta decisão agora de entregar a vida a Jesus? Eu quero orar por você. Vamos orar? Santo e amado Deus e Pai que está nos céus, que nesta hora, Pai, o Teu Espírito Santo esteja acalentando, Pai, agora o nosso coração e que Ele toque profundamente dentro do nosso ser e que nos desperte, Senhor, a vontade de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.